Boa noite, Rafael Rodrigues, seja muito bem-vindo. Boa noite, doutor André Luiz Junqueira, nosso convidado de hoje, seja bem-vindo. Vamos aguardar alguns minutinhos para as pessoas irem entrando. Boa noite, doutora Patrícia, seja bem-vinda. Estão todos me vendo e me ouvindo bem? O sinal tá bom para todo mundo? Tá bom? Doutora Áurea Pacheco, seja muito bem-vinda, querida, sempre aqui com a gente. Todos me ouvindo, pessoal? Me vendo bem? Sinal tá bom? Tudo ok? Obrigada, doutora André, muito obrigada. Bom, pessoal, então eu vou começar me apresentando, né? Eu sou Laila Falcone, advogada, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e Proteção de Dados da OAB de Niterói. Também sou apresentadora do projeto ESA Niterói em Movimento, justamente esse que eu estou apresentando hoje. A apresentação desse projeto é às terças e quintas, sempre às 19 horas. Às terças eu apresento, às quintas a doutora Cíntia Azevedo, minha amiga querida, professora de processo penal e penal, apresenta. Hoje à noite nós vamos tratar de um tema super importante, que é o direito condominial, só que nós vamos falar sobre as perspectivas do direito condominial para 2021, né? Como isso está tendo tanta mudança em razão da Covid, a gente vai trazer novidades, como você está construindo o direito condominial a partir das restrições trazidas pela Covid-19. Boa noite, doutora Camila, seja muito bem-vinda. Obrigada, doutora Áurea, muito obrigada. Então, vamos já começar então a live? Tá tudo certo então, né? Então falou, pessoal. Então vamos começar a live de hoje do ESA Niterói em Movimento, esse projeto trazido pela gestão do Dr. Cláudio Viana, nosso presidente da OAB de Niterói, foi idealizada por ele, realizada por ele, em conjunto, claro, com a diretoria, com o Dr. Ralph de Andrade, que é o nosso tesoureiro, o Dr. Fabinho também, Dr. Fábio, querido corregedor daqui de Niterói. Eita, tá travando para mim, pessoal. Mas eu acho que tá indo bem, né? Então vamos lá. Eu vou chamar então o professor André Luiz Junqueira, que vai falar sobre esse assunto com a gente hoje. Nós vamos tratar então, como já disse, direito condominial e as perspectivas para 2021. Deixa eu ver se eu consigo chamar o doutor André aqui para entrar com a gente. Só um minutinho, pessoal. Entrou uma ligação. Sempre assim, né? E não tem como desligar. Então, não tem jeito. Vamos lá, doutor André Luiz Junqueira. Olá, doutora Laila. Boa noite. Boa noite. Tudo bem com você? Tudo bem, André? Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao ESA Niterói em Movimento. Você que sempre traz tantas reflexões importantes. Hoje nós vamos falar especificamente sobre direito condominial, né? Já para lembrar o pessoal que eu estou vendo aqui, que tem a doutora Áurea e outros que sempre acompanham a gente, o doutor André já esteve aqui com a gente, tratamos também de questões de direito condominial, mas com uma pegada mais Covid, né? Porque a gente estava no olho do furacão. Tava no meio do problemão. É isso aí. Agora nós já tivemos algumas questões já se assentaram, outras viraram polêmica, outras que não existiam, agora passaram a existir. Então tem muito pano para manga para a gente conversar hoje. Conto com todo mundo que está aqui assistindo a gente, para que tragam perguntas. Temos muitos questionamentos, o que pode ser feito, o que não pode, quais são os limites do síndico, o que o condômino pode fazer no caso de determinada situação. Enfim, eu aguardo aqui bastante pergunta e participação do pessoal, tá bom? André, vou te pedir uma gentileza. Se apresenta para o pessoal, por favor. Tudo bem, doutora Laila. Boa noite a todos, amigos. Meu nome é André Luiz Junqueira. Eu sou advogado, professor, autor do livro Condomínios, Direitos e Deveres. Hoje eu faço parte... Opa! Hoje eu faço parte... Coisas da live, né? Coisas da live. Não, normal, pois. Eu sou coordenador do grupo de trabalho de condomínios da Comissão de Direito Urbanístico e Imobiliário da OAB do Rio de Janeiro. Também tenho a honra de integrar as comissões de Direito Imobiliário da subseção da Barra da Tijuca, do Rio de Janeiro.
também da subseção da Leopoldina, também no Rio de Janeiro, né? Tudo que tem comissão eu tento entrar, eu sou intrometido, eu saio entrando nas comissões exatamente para poder discutir, né, debater os temas, e esse ano realmente teve muito trabalho, e estou aqui de novo e agradeço o convite, doutora Laila, sempre o trabalho salutar, né, de destaque da subseção da OAB de Niterói, não só você, mas todos os que têm atuado na OAB de Niterói sob o comando do nosso presidente Cláudio Viana, tem feito um trabalho espetacular antes, durante e, sem dúvida, após essa pandemia, né? E vocês estão todos de parabéns, é uma honra ser convidado para participar. Nós que agradecemos, não só a participação, mas o elogio também. Aqui na OAB de Niterói a gente está mesmo trabalhando bastante na pandemia, né? Infelizmente as questões presenciais estão mais dificultadas, mas a gente está fazendo reuniões virtuais. A OAB de Niterói está muito ativa, defendendo os interesses do advogado e trazendo também informação à população e à comunidade dos advogados sobre as questões ligadas tanto à OAB quanto à Covid, quanto como se desenrola o Poder Judiciário nisso. Aí vou até trazer, pessoal, não sei se vocês já sabem, tem o site novo da OAB Niterói. Lá nesse site tem uma aba que se chama Farol Digital. O Farol Digital foi criado também na gestão do Dr. Cláudio Viana, idealizado por nós, né, eu, Dr. Cláudio, Dr. Ralph, Dr. Walter Capanema, também, todos juntos criamos o Farol Digital, que tem a intenção de justamente orientar o advogado para essas novas questões, né? Audiências virtuais, prazos, tudo que está sendo alterado pela impossibilidade de audiências e atos processuais presenciais, a gente está trazendo ali todas as mudanças de CNJ, regramentos, tudo isso tem lá. Então, inclusive aplicativos e programas necessários para fazer as audiências virtuais. Então, quem tiver com alguma dificuldade, entra lá no Farol Digital, se informa, que eu tenho certeza que lá você vai encontrar toda a informação necessária para estar preparado para esse juízo 100% digital que já está sendo trazido, né? Isso mesmo. É isso aí, pessoal. Então, vou trazer só mais uma informação, André, antes de você começar, que é importante. Hoje é minha última live nesse ano de 2020. Vamos voltar, vamos tirar um recessozinho de um mês, né? Porque precisamos descansar. As pessoas pensam que fazer live é só sentar e fazer, que nada, né, André? Tem toda uma preparação por trás, tem um convite, tem a discussão, tem cartaz, tem isso, tem aquilo, divulgação, então dá um trabalho danado. Eu e a doutora Cíntia vamos tirar um mesinho de férias. Então, eu paro hoje, dia 8, e volto no dia 12 de janeiro. A doutora Cíntia vai parar agora dia 10 de dezembro e vai voltar no dia 14 de janeiro. Então, nesse período aí que vai ficar aberto, pessoal, sem lives, né, sem a transmissão ao vivo, convido a todos para assistirem as lives que não assistiram ou revisitarem aquelas que tiveram presentes. Né? Temos muitos temas importantes, até uma live também com o doutor André Luiz Junqueira. André, vamos entrar no tema, então? Vamos. Isso aí, pessoal. Não esqueçam, coraçãozinho, direct para quem pode ter interesse e sempre pergunta. Muita pergunta. A doutora Áurea Pacheco aqui está falando, ai, que peninha, vou ficar com muitas saudades das lives, né? Nós também, mas olha, confesso que preciso descansar, viu? Porque não tá mole, não. Doutor Carlos Gabriel Feijó, seja muito bem-vindo. Grande Gabriel. Vamos lá. André, o que você trouxe para nós? Bom, na verdade, eu não vou ter tempo de falar tudo, né? Porque a gente fala das perspectivas do direito condominial para 2021 e eu não preciso nem ter bola de cristal para poder falar de quanto trabalho que a gente vai ter se a gente simplesmente repetir o que nós temos esse ano e que vai continuar, né? E eu vou falar de vários assuntos aqui, doutora Laila, e aí você fica à vontade para me interromper, e o pessoal que está nos assistindo... Já vou também te interromper agora, pode tirar o doutor André. Tá, porque assim, são muitos assuntos, né? E essas lives aqui, que terminam sendo um bate-papo, principalmente com os outros colegas, embora tenha vários aqui que não sejam advogados, mas principalmente com os colegas, o advogado de condomínios trabalhou muito ao longo do ano, trabalhou muito, né? Claro, todos sofreram alguma dificuldade, sem dúvida, né?
clientes não querendo pagar honorários, né? Tudo normal. Mas, quer dizer, não que seja normal, isso é anormal, isso é um absurdo, mas são coisas que acontecem. Mas os desafios são vários, né? Então, aquele advogado, colega advogado que está pensando em advogar para condomínios, não tenho dúvida que é um segmento excelente para você estudar, pensar em investir tempo nessa área, né? Estudando e tudo mais. E já começando em direto ao ponto e falando de assuntos, até um que é afeto o que você gosta muito, Laila, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Né? O próximo ano, se você já não começou a estudar como advogado, o próximo ano você tem que enfiar a cara em assunto LGPD. Tá? Não confundir, amigo, não é LGBT. Tá? Isso também é importante, mas é LGPD, por favor. LGPD. LGBT também é muito importante, sem dúvida. Tem até relação também com condomínios, né, no aspecto de discriminação e tudo mais. O condomínio é um dos ambientes mais discriminatórios que existem, né, sem dúvida. Mas aqui eu estou falando de LGPD. Falo do LGBT porque eu vou falar disso daqui a pouquinho, quando eu falar também de questão de violência doméstica. Tá? Porque uma coisa não tem a ver com a outra, mas tem a ver com a violência, né, em geral, né, e a discriminação termina tendo. Então, vocês vão ver quando eu falar disso. LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, aqui eu não vou conseguir falar, claro, tudo, aqui eu só estou dando o norte para vocês pensarem isso como vocês estão montando um plano de metas do que estudar para o ano que vem, esse é o ponto, coloca, tá? Plano de metas de preparar o seu escritório para demandas dos clientes. É essa área. E veja que a Lei Geral de Proteção de Dados é óbvio, né? Você não é um advogado digital, de direito digital. Né? Amigos, a Lei Geral de Proteção de Dados ela vai disseminar de tal forma como é o Código de Defesa do Consumidor. Mais até, porque abrange relações não consumeristas. Exato. E o Código de Defesa do Consumidor, claro, você tem, sem dúvida, o especialista em direito do consumidor, claro, mas não tem advogado que não saiba lidar com o Código de Defesa do Consumidor. Mesmo que de forma básica consegue se virar com o Código de Defesa do Consumidor. Tá? Na verdade, até foi a primeira ação que eu fiz, inclusive, depois que me formei na faculdade, né? Fazer uma ação consumerista. A Lei Geral de Proteção de Dados é exatamente isso, amigos. Está em tudo que tem tratamento de dados. Tá? Poucas são as exclusões. E nisso, quem que também está no olho do furacão é o condomínio. Né? Já falei isso, quem já me ouviu sabe da minha posição. Eu sou contrário à aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados em alguns tipos de condomínios, sem dúvida, mas sou minoritário. Acho que sou um dos únicos que defende isso. A grande maioria fala, não, todo condomínio tem que fazer, tem que tratar. Acho difícil que eu vá vencer a esmagadora maioria. Acho muito difícil. Eu sempre falo isso, Laila, com tristeza, né? Porque eu gostaria de convencer todo mundo das minhas ideias. Mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Né? Então você tem que estar preparado. Então corra atrás da Lei Geral de Proteção de Dados, porque nós teremos questão de tratamento de dados de visitantes, de condôminos, de empregados, de prestadores de serviço, de crianças e adolescentes, tudo que passa por ali. E aí quando eu falo do condomínio e também daqueles que prestam serviço ao condomínio. Então se você presta serviço para a imobiliária que atende o condomínio, aí você não tem dúvida que você está totalmente inserido na Lei Geral de Proteção de Dados, pessoa jurídica utilizando o dado de forma econômica e não para fim exclusivamente particular. Então, totalmente inserido, e isso será. Tá? O advogado que não conseguir lidar com isso vai ficar para trás. Vai ficar para trás, não tenho dúvida. Tá? Então, se você não domina essa matéria, até porque é natural que não domine, é natural, porque poucos são aqueles que estudaram, então faça parcerias. Você é advogado, isso eu estou falando para o advogado. Né? Faça parcerias com quem domina, tá? Com quem já está mais à frente. E depois você, de repente, aprendendo, pode caminhar sozinho. Todo mundo é assim, amigos. Tá? Todo mundo é assim. Eu fiz. Parceria é importantíssima, networking é fundamental para a advocacia, que nem se fala hoje, né? 4.0. Deixa eu dar boa noite aqui para minha querida amiga Helena Matos.
advogada também, trabalha nesse segmento, excelente advogada. Seja muito bem-vinda, Helena. Bom, André, eu acho que travou o André. Travou para vocês o André ou só para mim? André, voltou? É. Eu só avisei para só dar parada quando vi a pergunta difícil. Mas às vezes ele. Ah, sim. Entendeu? Acontece. Boa saída, boa saída. Tá? Deixa eu te falar, André, agora, ponto, já que você está tá? falando sobre condomínio e LGPD, né, eu já percebi que você tá trazendo o LGPD como um campo interessante para condomínios em 2021. Então, me fala aqui, como é que você vê a LGPD no condomínio? Como é que a gente vai tratar isso? Como é que pode ser tratado pelo advogado que é consultor, pelo advogado que já atua em parceria com a administração, porque a gente sabe que tem muitos colegas que têm escritório de advocacia e administradora de condomínios ao mesmo tempo, né? Sim. Então, como é que faz para se adequar? Precisa contratar um funcionário? Você acha que basta terceirizar o serviço de algum DPO que seja especializado em LGPD no âmbito de condomínios? Pode ser qualquer DPO? Como é que você vê isso? Bom, o encarregado, né, o DPO, Data Protection Officer, eu não defendo que ele seja obrigatório para todas as instituições, todas as organizações. Mas dependendo do volume de dados que você trabalha, pode ser, sim, obrigatório, talvez até para um posicionamento da própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados quando ela estiver efetivamente funcionando, né? Como a Lei Geral de Proteção de Dados deixa a critério dela a liberação ou não, eu viria com cuidado a contratação imediata. Eu diria que já de imediato você já faça no diagnóstico, já avaliando se o volume de dados tratados já justifica sim a contratação, né? Se a gente estiver falando de uma administradora com, chutar aqui, 1.000 condomínios, cada condomínio, deixa eu chutar também, com 100 unidades. Então, estou falando de 100 vezes 1.000. Se tivermos só uma pessoa em cada unidade, olha a quantidade de dados que você trabalha. Ter um encarregado, e aí seja ele contratado, empregado, contratado, prestação de serviços, terceirizado, isso vai ser a solução que o próprio entender melhor, ele é necessário exatamente para poder fazer frente a eventuais questionamentos e estar pronto para responder o titular de dados, os questionamentos, responder ações judiciais, né, orientando, passando as informações para os escritórios que tiverem que defender, seja o condomínio, seja principalmente a administradora, que vai ter sempre um volume de dados superior ao do condomínio, muito provavelmente, e também para poder lidar com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados quando ela for criada. Tá? Então, dependendo, como eu já fiz em alguns casos, dependendo do porte da administradora, já de início, digo, muito difícil você fugir da contratação de um encarregado. Agora, há outras menores, cuja operação tem um controle mais fácil, eu diria que talvez você não precise de um encarregado. Talvez você talvez não tenha esse custo. Mas você só consegue chegar a essa conclusão realmente depois do diagnóstico. E esse é o primeiro passo. E o advogado já pode contribuir. Porque aí ele vai olhar, ele vai fazer um raio-x daquela instituição, daquela organização, ele vai estudar cada ponto de contato, cada ponto de tratamento de dados, seja ele virtual ou não, e vai avaliar qual o motivo de coleta de cada dado e a quantidade. Mesmo que ele não se confunde o trabalho dele com o do TI, não se confunde. Porque como vai ser armazenado, como vão ser os sistemas de segurança, que vão ter que constar do relatório de impacto de proteção de dados, isso você não sabe, amigo. Com todo respeito, não adianta você estudar pelo Google, glossário. Se você não fez faculdade de ciência da computação, informática, não trabalha com isso, não tem como você ficar no mesmo nível de especialidade deles. Não tem, tá? Você pode até ter uma boa noção. Legal, maravilha. Mas você não vai conseguir substituir. Você vai ter que ter um parceiro ou orientar seu cliente a ter essa contratação. Agora, todo o resto você pode orientar, você deve orientar. E aí, exatamente, o advogado do condomínio, ele que vai dar o primeiro passo dando essas orientações.
Exatamente. E isso daí, gente, lembrando o seguinte, né? A gente sabe que muitos condomínios não têm advogado contratado, né? Seja de partido, seja mensal, o que for. Mas então eles contratam consultoria, e essa é uma área interessante para a advocacia. Né? Todo mundo vai ter que se adequar. Como nós já começamos falando, o doutor André Junqueira falou muito bem, o impacto da LGPD ele vai ser até maior que o do Código de Defesa do Consumidor, porque o Código de Defesa do Consumidor ele está restrito às relações de consumo. Então, se uma relação não é de consumo, está fora do âmbito de abrangência do Código de Defesa do Consumidor. Só que a LGPD não traz exclusão. Então, independe se a relação é de consumo ou não. Né? Então, o tratamento de dados ele é muito mais abrangente do que a proteção ao consumidor. Então, a gente tem um campo bastante interessante para o direito nascendo, né? E cada vez mais se desenvolvendo. Vamos esperar um pouquinho mais, eu acho que em 2021 que o Brasil vai acordar para a LGPD, para a importância da LGPD, para a importância dos dados, né? Que a gente não dá muito valor a isso hoje em dia, mas eu acho que é um campo bastante interessante. Eu também já estou me especializando nessa área já faz algum tempo, também trago essa consultoria aqui no escritório, mas é importante. Uma outra coisa que está ligada também à proteção de dados, não especificamente dessa forma, mas está ligada à privacidade, a esses direitos que também são muito caros à LGPD. É o seguinte, é uma pergunta que me fizeram semana passada ou retrasada sobre a questão de pessoas que foram diagnosticadas com Covid dentro de condomínio. Sempre a mesma pergunta com variação de respostas, né? Um entende para um lado, outro entende para o outro. Mas, enfim, André, como é que você vê o direito à faculdade ou não do síndico disponibilizar a informação para os outros condôminos de que existe um condômino que está com Covid e identificar por nome e unidade? Como é que você vê essa situação? Eu não vejo obstáculos nessa divulgação. Mas é outro ponto também que eu sou minoritário. A grande maioria não defende essa linha. Tá? E quando eu defendo isso, eu já falei isso no evento do Ibradinha, quase um ano não, no início do ano, em vários, essa é a posição que eu tenho, exatamente porque, usando a sistemática da Lei Geral de Proteção de Dados, o controlador da informação é quem? É o condomínio, é o próprio condômino. Eu tenho uma formação em que eu tenho legítimo interesse de tê-la, que é uma questão de saúde. Eu tenho que saber, eu preciso saber, eu posso saber quem está com uma doença, exatamente porque eu moro com ele. Eu moro com ele. Ele está no meu ambiente, está na área comum, nós compartilhamos áreas comuns. Então, a identificação claro, o mau uso de dados, isso pode acontecer de qualquer forma. Mas essa informação, eu tenho esse direito porque a gente faz parte de uma coletividade. Tá? Mas essa não é a linha majoritária. A linha majoritária é de que o síndico pode manter essa informação em sigilo, inclusive essa é a linha que quem é especialista em direito médico adere, de que o síndico tem essa informação, no máximo ele divulga o andar que a pessoa está, desde que não seja um por andar, porque senão ele está informando, né? O andar, diz que tem alguém com Covid e nada mais. Essa, inclusive, é a posição adotada pela Abad, né? Que é formadora de opinião também nessa área. Mas na minha opinião, o condomínio tem direito a ter essa informação, mesmo que o acesso seja controlado, mas o acesso eu posso ter. O fundamento é basicamente o mesmo relacionado à identificação do condômino inadimplente? Sim. A minha linha é idêntica. Eu não posso também manter em sigilo o condomínio inadimplente. Por quê? Por um motivo simples. Eu, como condômino, tenho o direito de ter informações financeiras do condomínio. A sonegação dessas informações é prejuízo ao meu direito de condômino de acesso às informações e depois poder votar na Assembleia na sua prestação de contas. Porque eu não vou saber se você está lidando bem ou não com a inadimplência. Porque eu não sei nem se tem. Saber tem. Você sabe. Mas não está identificado. Mas aí eu não sei o que você fez em relação ao inadimplente. E eu sempre tive essa posição lá. Então você é a favor de que o síndico, no relatório mensal, traga quais unidades, quais condôminos estão inadimplentes? Pode não estar no relatório mensal, mas se solicitado, ele deve divulgar, ele deve informar. Assim, pode não estar identificando assim, a unidade. Pode não estar assim, não está no relatório mensal, mas está no acesso lá do site com senha.
ou não está lá no site, mas mediante um requerimento formal, ele pode liberar. Inclusive, isso pegando com o primeiro tema, Laila, isso que é importante a atuação do advogado condominial, porque ele vai dar a opinião dele de como que o condomínio vai fazer um regimento de acesso de dados. O tratamento de dados, na minha opinião, tem que ser objeto de um regimento interno próprio. Isso é uma questão muito, muito complexa e muito importante para ficar simplesmente numa ata largada que depois esquecem de consultar. Não, tem que estar consolidado num regimento, aprovado por maioria simples, mas ele validado por um advogado especializado. É o que eu tenho recomendado. É isso aí. Nesse ponto a gente diverge, né? Eu sou contra a identificação dessa maneira de unidade e pessoa inadimplente, né? Condomínio inadimplente, e também sou contra a divulgação da identificação da unidade e do condômino acometido pela Covid. Mas eu sou super a favor da informação de que existe. Tem que ter, né? Que informar sobre a inadimplência e informar sobre a existência de alguém contaminado no prédio. Esse tema é muito legal. Eu estou super a favor de somente isso. E essa parte da parte médica, isso você está com a maioria. Você está com a maioria. A maioria é nesse sentido. O do inadimplente, por exemplo, a ABAD, o Secov, seguem essa linha que eu adotei. E eu vou dar um caso que exemplifica isso bem. Eu já tinha essa posição antes, mas ficou. Eu confirmei isso quando eu enfrentei um caso em que o síndico ficou 22 anos no cargo, e sempre que perguntava a ele como que estava a inadimplência, ele falava que ele dava a resposta do jurídico. Ele botava a culpa no jurídico, dizendo, olha, conforme a orientação dos advogados, o assunto é sigiloso, não posso dizer quem é inadimplente. Né? Não, mas não, na verdade, o que eu sou a favor é que divulgue a existência da inadimplência. Por exemplo, síndico, tem alguém inadimplente? Quantas unidades estão inadimplentes? Olha, das, sei lá, 50, 10 estão inadimplentes, mas sem identificar quem. Eu acho absurdamente errado o síndico não falar sobre isso. Hã? Você acha que poderia identificar pelo menos a unidade? Ou não? Não. Então, não. Ele fazia isso. Ele dizia assim, olha, a gente tem um déficit de 500 mil. Desse 500 mil, a gente tem tantos inadimplentes. Quem são esses inadimplentes? Ele não falava. Depois que ele foi retirado do poder, quem que era o inadimplente? Todo o conselho, a cunhada dele, e as cotas estavam prescritas. O condomínio perdeu 150 mil reais porque não pôde fiscalizar. E ele usava isso. A verdade é que é o seguinte, boa parte do sigilo é utilizado para vai para a responsabilidade pessoal também, né? Sim, Eu vou até te passar aqui, ó, a Helena, a doutora Helena Matos, está trazendo uma informação interessante, que é necessário saber o andar do acometido por Covid-19, pois o descarte do lixo deve ser diferenciado. Eu continuo discordando sobre o andar. Eu acho que o síndico ele tem que informar os condôminos, né, de uma forma geral, que no caso de estarem acometidos por Covid-19, que façam a identificação do seu lixo. Né? Basta, que nem uma amiga minha fazia, só que não era, né, ela fazia do jeito dela, mas colocar alguma coisa assim, lixo com Covid, lixo contaminado por Covid, ou mesmo disponibilizar no condomínio determinados tags para serem enrolados nos sacos de lixo para descarte. Enfim, eu sou totalmente contra esse tipo de identificação de qualquer forma que possa gerar um constrangimento para o Isso dá para fazer, né? Dá para fazer esse controle sem identificar. Esse dá. Também acho que dá. A doutora Áurea está aqui falando, tem que divulgar sim. Mas sem nomear o condomínio. É a favor de divulgar. Ou seja, ela concorda com você. Sem nomear o condômino, exatamente. Que é a linha majoritária. Eu acho assim que eu sou bastante cautelosa, né? Eu presto consultoria. Então, quando alguém me procura para justamente adotar cautelas para não cometer um erro, eu tento sempre cercar. Né? Eu dou as duas possibilidades. Você pode fazer isso. Tem para os dois lados. Porém, a maneira que te traz menos riscos de problema, menos riscos de eventual dano, ação, o que for, é essa daqui. Aí a pessoa fica à vontade para escolher. Eu sou mais cautelosa nesse sentido. Até porque é o seguinte, o síndico tem que ir atrás
do condomínio inadimplente. Se ele se omite, ele tem responsabilidade nisso. Então, o que ele tem que fazer? Ou ele faz um acordo, ou ele joga para o jurídico, porque a partir do momento que ele joga para o jurídico e determina para o jurídico que corra atrás daquilo ali, seja com notificação extrajudicial, com ação, o que for, ele já começa a se eximir, porque a parte que lhe cabia já foi feita, até um certo ponto, né? Tem que iniciar a ação. Isso, então, ele já está prestando o serviço adequado para o condomínio. Mas são tantas questões. Ó, a doutora Áurea está falando que aqui no meu prédio fizemos assim e não houve qualquer constrangimento. Né? Não identificaram só quem era. E continua, né, a pessoa... mantendo isso. Que essa é a linha mais segura e que é majoritária. E como é que você está vendo essa questão da obrigação dos síndicos informar as autoridades sobre eventual prática de violência doméstica? Eu não vejo nada absurdo nesse... Muitos estão reclamando, o novo dever e tudo mais. É mais um trabalho. Esse é o trabalho de todo cidadão mesmo. Assim, todo cidadão, se você se depara com uma situação que pode ser crime, né, nesse caso ainda é mais sensível porque a gente sabe que é uma covardia, né? Então não é só um crime, é um crime covarde. Então não tem muito, né? O que existe talvez é uma outra legislação que vai colocar alguma penalidade, aí se interpreta que essa penalidade pode ser inconstitucional, porque lei local não pode legislar sobre direito civil e já está se legislando sobre condomínios. Tudo bem, essa parte tem até alguma discussão. Mas a verdade é que eu penso dessa forma. Se uma lei dessas, municipal, mesmo de constitucionalidade discutível nesse aspecto que eu mencionei, de criar penalidades, mas se ela salva uma pessoa, já não valeu a pena? Porque ela já deu impacto? Eu não sou contrário a isso. Perfeito. Eu não vejo... Assim, eu tento... Eu acho que sim, nós advogados, a gente tem que ter muita cautela na proteção da ordem constitucional. A gente não pode abrir a porta, porque senão vem várias leis também absurdas, injustas. Mas eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que ver é o prático. Eu não quero a proteção para minha mãe, para minha filha, para seja quem for. Eu acho que isso é mais importante. Não adianta de ficar também de... Não menosprezando, tá, amigos? Por favor. Mas ficar muito de firula jurídica em relação e se eu não tenho um resultado prático. E isso, vamos para a prática, né? Se a gente tem o elemento, tem que chamar a atenção. Eu não precisava nem de uma lei dessa, mas tá bom. Eu também acho. E tem lei, e isso ajuda, tem a lei, então inventa mais lei. Eu não vejo problema. Eu acho que sim, esse é um dos desafios, bom você ter citado, porque é um dos desafios para 2021 na advocacia condominial. Por quê? Quando a gente fala aqui, por exemplo, lei Rio de Janeiro, se impôs via lei local a criação de um canal para o condomínio. E o canal é um e-mail, um telefone, seja o que for, mas foi imposto. Isso tem consequências jurídicas. Por quê? Se a pessoa chama e não tem esse canal, o condomínio pode ser um corresponsável quanto ao dano, se for gerado. Né? Talvez crime de omissão também. Não vou falar muito na área criminal, mas sim, pode ter algum risco de responsabilização criminal, mas a civil não tem dúvida que pode ter, até porque a relação civil é mais fácil você conseguir culpar alguém na área civil do que a criminal. A criminal é bem mais... É uma regra de exceção, né? É o direito penal mínimo, né? Eu vou aplicar só. Então tem mais forma de você fugir de uma condenação criminal. Civil tem responsabilidade subjetiva ou objetiva, risco administrativo, tem várias teorias para poder te englobar. Então nisso pode ser. E aí você, advogado do condomínio, tem que estar atento quanto a essas medidas. Por quê? Isso vai mudar muito. Eu acho que vai mudar a visão dos condôminos em relação à sua responsabilidade. Ela não mudou muito. Mas é aquele condômino começar a pensar em te responsabilizar pelo que aconteceu. Então, eu noto isso como que nas assembleias, por isso que é bom, amigos, isso é bom. Nas assembleias, como que... tá bom que eu fiz mais virtuais, né, esse ano, né? Então as pessoas já ficam com mais receio de falar coisas porque está sendo gravado. Né? Então elas já ficam mais educadas. Mas eu tenho notado menos agressões às mulheres. Tá? Menos agressões às mulheres. Por quê? E isso é algo que é fato, amigos. Podem ver como que as mulheres são muito mais interrompidas nas assembleias de condomínio do que os homens. Não é nem agressão.
interrupção, né? Chamam de manhunting, né? Um negócio desse assim, que é o homem que interrompe as mulheres. Isso é mania, amigos, é mania. Mas as pessoas começam a ter mais cuidado. Então, por conta disso, vão ficar mais atentos e vão começar a te chamar mais atenção. E isso pode gerar alguma responsabilização. Pode chegar mas alguém usando isso como um oportunismo? Amigos, tudo pode ser utilizado para o bem e para o mal, né? Exatamente. Tudo pode. Uma coisa que me chama a atenção com esse lance da Maria da Penha, né, da obrigação, eu não vejo grandes discussões em relação a isso. Não é o dever, tá se falando em dever do síndico, ok, mas é dever de todo mundo e do síndico também. Né? Se você está no conforto da sua casa, ouvindo que a sua vizinha está sendo espancada pelo marido, você vai fazer o quê? Se trancar no quarto e botar uma música? Exato. Então, não dá. Assim, mas eu estou muita evidência porque eu sou síndico. Então, não seja síndico. É o que eu vivo falando. Ser síndico é muito difícil. É complicado. É só Ser síndico não é para os fracos. Não é. A gente falou até ao mesmo tempo. É isso. Não tem como. Eu não sou síndico. Com todo respeito. Respeito muito quem tem coragem de ser. Ou é maluco de ser. Tá? Mas eu não vou ser síndico. Por quê? Chama atenção. Mas nesse caso, sinceramente, você não vai conseguir, mesmo que você não seja síndico. Porque se você é vizinho de porta, está ouvindo alguma coisa e você não chama, podem ser que não te peguem, mas você pode ter contribuído para um assassinato, para uma agressão, só pelo fato de você não ter chamado a atenção. Tá? Então é isso. Exatamente. Não muda muito, entendeu? Doutor Ralf de Andrade, seja muito bem-vindo. Boa noite, diretor tesoureiro da nossa UAB. Mas aí eu fico pensando o seguinte, você como advogado, como é que vai orientar o síndico? Bom, eu orientaria da seguinte forma, vamos ver se o senhor concorda comigo. Casos de violência doméstica, alguém bate na porta do síndico e fala, olha, meu vizinho fez isso, fez aquilo. Pede para essa pessoa fazer por escrito. Que aí o síndico que vai informar a autoridade policial tem um documento para se respaldar. Fala, olha, eu informei por causa disso. Exato. Porque entendeu? O medo é sempre esse, né? Você tem que ter... O medo é depois vir com denunciação caluniosa. Isso a gente está aqui na seara criminal, né? E ainda pode descambar para cível. Né? Então, a gente veio aí com uma denunciação caluniosa, dependendo de como ficar, pode vir com indenização por dano moral, e isso e aquilo. Então, quer dizer, você tem que adotar métodos, você tem que ter uma rotina bem fechadinha para evitar problemas. Se você sabe que você tem que fazer aquilo, e um condômino foi lá e falou, bateram aqui na minha vizinha, pega o depoimento, pega o vídeo, pega o áudio, pega alguma coisa para se respaldar. Falou, se mentiu, não fui eu, foi ela. Eu estou cumprindo o dever que me cabia, que era informar. E aí que está, né, a atuação da advocacia condominial, do direito condominial. Né? Porque o direito condominial, a gente chama, não tem um ramo específico. A verdade é o direito para o condomínio. Então tem criminal, tem trabalhista, tem civil, até áreas que eu não domino. Né? No direito condominial, ele afeta tudo isso, porque é o direito que a gente monta para o cliente, direito condominial. Tanto que não é um ramo jurídico. Exato. Não é um ramo jurídico, está dentro do direito imobiliário. Né? Mas nisso, cabe a quem dá assessoria dar essas instruções, fazer a análise. Né? E aí, claro, uma coisa não confunde com a outra, a gente está falando de uma coisa muito mais grave. Mas é o mesmo procedimento quando alguém te reclama do barulho. Está fazendo barulho. Você vai já multar o outro condômino porque alguém falou e nem escreveu? Você não tem o mínimo de formalização? Não, é barulho. O barulho ele pode ser uma contravenção penal, mas crime ele não é. Barulho. Ele quer que eu multe. Tá, mas só uma pessoa está reclamando. Eu não vou multar. Com a polícia é diferente com o crime, porque você não vai aplicar nenhuma pena. Você vai dar notícia de uma possível ocorrência. E vai dar para a autoridade policial o elemento que lhe levou até a delegacia. Olha, essa pessoa falou isso. Ela podia ter ido direto à delegacia? Claro que ela podia. Mas se não foi, você já tomou conhecimento, você vai. Né? Quem critica é exatamente isso. Por que a pessoa não vai e reclama e tudo mais? Mas, amigos, todo mundo faz a sua parte. A gente tem que parar com essa mania de que nós não estamos no mundo separado. Nós fazemos parte da mesma tribo. É a mesma tribo. Então, se o outro ali está sendo atacado, talvez você não tenha corpo para defendê-lo fisicamente. Mas alguma medida você pode tomar. Alguma medida você pode tomar. E essa não é muito, né? Não é muito.
E eu acho que vale a pena E a ter que a ajudar. apuração de eventual crime ou contravenção fica a cargo da autoridade policial. E se vai existir uma ação penal futura, fica a cargo do MP. E se vai existir uma condenação, fica a cargo do Poder Judiciário. Então faz a sua parte e deixa aqui que os órgãos do Estado resolvem o problema, né? Se tiver comprovado, vai ter condenação. Se não tiver comprovado, não vai ter. É lógico que a gente, dependendo da, se for contravenção, se for crime, se for menor potencial ofensivo, se for Maria da Penha, que não se aplica às normas de GCRI, enfim, depende da situação. A gente já está abrindo um leque aqui para uma série de infrações penais passíveis de ocorrer em ambiente privado que podem e devem ser comunicados pelo síndico ou pelos demais condôminos que tomarem conhecimento. Isso, Né? isso. Agora, uma outra questão, a Áurea está aqui falando, sejamos pelo menos solidários, né? Fazemos nossa parte, é isso mesmo. Outras questões também que a gente tem falado sobre a questão do fechamento de áreas comuns, sobre... outro dia eu estava vendo também prédio que está impedindo as pessoas de visitarem os seus parentes, ou seja, só condôminos moradores que poderiam entrar, nem o proprietário poderia entrar, se não for morador, entendeu? Sim, exato. Isso tinha muitas discussões, ainda temos algumas, e não se sabe se a gente está na segunda onda, ou é ainda primeira onda, ou se vai ter segunda onda, a gente não sabe de nada disso, mas essas questões ainda são recorrentes. Nós vamos continuar ainda, menos que em menor proporção, na discussão desses assuntos. Até a vacina erradicar isso, nós ainda teremos esses problemas. Um que eu antevejo, e aí totalmente relacionado ao que você falou, Laila, ser condomínio exigindo, para fazer o uso de área comum, que você apresente o atestado de vacinação contra o Covid. Será que isso é legal? Posso fazer isso? Não é? A gente faz isso com animais domésticos. Isso tudo é discutível. Animais domésticos, tem alguns condomínios que fazem isso. Ah, não pode entrar se não tiver com todas as vacinas em dia. Tem até leis locais dando respaldo para isso. Será que eu não posso fazer isso? Muita intromissão? Né? Tudo isso surge da discussão se a vacina vai ser obrigatória ou não. Se ela é obrigatória ou não. E com essa questão, a restrição de visitas, você acha que... Como é que você vê isso? Entra demais na seara do direito de propriedade ou de posse, né, dependendo do que for? Como é que você vê essa questão da restrição? Eu não vejo com bons olhos, tá? Não vejo com bons olhos e não recomendo que se faça essa restrição. Já não recomendava nem quando estava mais complicado, tá? E veja que, se eu falasse pessoalmente, eu não tenho dúvida que seria uma das melhores formas para conter Covid, tá? Só que o brasileiro não tem esse nível de disciplina. Então, não recomendo que faça, que a chance de ser invalidado esse ato, do condomínio ter que responder por danos morais causados, é enorme, enorme. Tá? Então, não recomendo que faça. Tá? Faça, assim... Eu também não. Faça-se na sua casa. Eu faria isso. Assim, então, você faz. Você. Né? Eu não saio de casa. Eu evito sair. Tá? Eu evito sair, eu não visito ninguém. Eu não visito ninguém. Faça isso, mas faça você. Não obrigue os outros. Eu tô passando aqui a minha pandemia com essa minha amiga que está aqui batendo papo com a gente, Helena Matos. Nós temos filhos da mesma idade, né? Nossos maridos são amigos de infância, estamos passando a pandemia juntos. Eu não vou para lugar nenhum, nem ela vai para lugar nenhum, eu vou para casa dela ou ela vem para minha casa, e acabou. Porque senão a gente surta com um monte de criança em casa, né? Não, imagino. E por isso mesmo que eu acho que não faço isso, que vocês não vão ter um respaldo jurídico seguro. Então não façam isso. Bom, eu recebi uma pergunta sobre isso há bastante tempo, né? Eu também acho que não pode fazer essa restrição, é uma invasão muito grande ao direito daquele condômino. O que eu aconselhei, na verdade, na época, eu orientei que se fizesse uma circular, né, informando sobre os riscos, aconselhando a não convidar, para refletir se aquela pessoa é necessária, se precisa pedir determinada entrega, uma série de coisas, porque às vezes a pessoa está em casa ansiosa, começa a pedir um monte de coisa em um monte de lugar, porque não pode sair, começa a pedir.
Só que você traz o risco para dentro da sua casa. Em vez de você ir, você traz. Então, o tempo todo, entregador vai a vários locais. Você imagina quantos apartamentos, quantas casas um entregador desse do iFood não vai por dia. Sim, exato. Então, é o que a gente Né? faz aqui em Então, casa. Em vez de... Seria muito mais cômodo para a gente pedir entrega, mas a gente não faz isso. Porque a gente sabe que é menos risco para o condomínio se eu saio e vou no supermercado, trago tudo, me programo, do que ficar pegando aqui, pegando ali, chamando ali, trazendo várias... Não. Eu vou lá, saio, eu tô indo, volto, todo higienizado e vou. E exatamente para ter essa visão. É certo que você vai evitar doença com isso? Não, certo não tem nada. Certo não existe nada. Mas quanto menos embate você gera, né, de o entregador, né, é menos pontos de contato, não é embate. Menos pontos de contato. Exatamente. Outra coisa que eu queria te perguntar foi uma pergunta que passou aqui, eu não sei nem se eu li direito, porque está passando rápido. Mas no caso de como é que você aconselha o síndico quando ele percebe que existe algum tipo de ruína em um dos imóveis, que pode ou não afetar os vizinhos, entendeu? Ah, entendi. O condomínio ele pode tomar uma providência similar às ações de dano infecto, né? Tá ruína, tem problemas, isso ameaça os outros condôminos. Tem total respaldo no próprio artigo 1348 e no 1336, inciso 4, para tomar providências, porque tem isso. Agora, dependendo do nível de emergência, talvez seja o caso até mesmo dele entrar na unidade imobiliária para fazer algum tipo de medida de contenção, até mesmo sem ação judicial. Muito embora hoje a gente tenha um remédio muito bom, que tem funcionado muito bem, pelo menos aqui no estado do Rio, que é a tutela antecipada antecedente, que é já buscar uma autorização judicial para você ter um melhor respaldo. Mas vai depender, quem vai avaliar isso é o seu profissional, o seu arquiteto, o seu engenheiro, que vai olhar e vai dizer, não, isso não dá para esperar. Porque você já faz e justifica para o juiz, não tive tempo, notifiquei ou não tive tempo de notificar. Um vazamento de gás em um apartamento, por exemplo. Você não vai esperar. Não tem ninguém em casa, tem que arrombar a porta. Tem isso, Aí você vai esperar o advogado André Luiz Junqueira fazer a ação, distribuir a ação, sair a liminar. Já explodiu. Há muito tempo. Aí você faz, tá com câmera, tudo, depois fala para o advogado e o advogado te defende. Mas é isso. São questões típicas de condomínio que precisa de advogado para apoiar. E no caso de condomínio de casas, em que se percebe ruína na fundação ou um muro caindo, que pode cair na outra casa, nos casos mais graves, como é que você vê a possibilidade de já chamar a Defesa Civil? Por exemplo, vamos imaginar que seja numa fundação e que pode gerar um dano não só para aquela casa, mas para imóveis vizinhos, enfim. Como que você vê o síndico direto chamar a Defesa Civil para analisar aquele imóvel? Tudo vale. Qualquer órgão de fiscalização, até mesmo chamar CREA, que às vezes também dá um apoio, que é o Conselho Regional de Engenharia. E aí, o que é importante é que, independente de ser casa ou apartamento, você pode se utilizar desses expedientes. São formas, até mesmo do condomínio, se resguardar contra a responsabilidade civil, até a criminal também, que pode chegar. Então aí você tomou a providência, como você estava falando. O que o síndico tem que fazer com o inadimplente? Ele vai matar o inadimplente? Não, ele vai fazer ação, né? Então quando ele já passa para o advogado, ele já está se resguardando. Isso é muito importante. Exatamente. Mesma coisa com isso. Chamou a Defesa Civil, já está se resguardando de certa forma, já está. Porque eu estou chamando ajuda. Eu não pude fazer isso, mas estou chamando, né? Agora, se está demorando para te atender, aí você tem que tomar providências, né? A Defesa Civil não está indo tão rápido, muito embora o tempo de resposta da Defesa Civil seja muito bom. Mas está demorando. Chama Deus e o mundo. Chama todo mundo, tá? Para você porque tem casos e casos. Tem alguns que você não pode se dar ao luxo de dar muito tempo. Exatamente. Ainda mais quando a gente percebe alguma coisa de fundação. Eu morro de medo de fundação. Tudo que eu vejo na fundação, eu já chamo logo, vejo perito, eu já começo com produção antecipada de prova para já nomear perito para fazer a perícia de uma vez e usar na ação depois, né?
enfim, mas dependendo do caso, é defesa civil, é CREA mesmo, produção antecipada de prova, e tudo junto. E junto com isso ainda vai notificação para proprietário, para locatário, aí vai tirar o RGI para ver quem está, porque às vezes aquela pessoa que se apresenta para o condomínio como proprietário não é aquele que está lançado no RGI, porque ainda não foi registrada a promessa de compra e venda ou a compra e venda, não foi feita. Então, na verdade, você vai ter que notificar o proprietário que está no RGI, o proprietário que se identifica como tal para o condomínio e o locatário, se for o caso. Isso, notifica todo mundo. Notifica todo mundo. Aí o síndico começa a se eximir. Isso daí é importantíssimo para o síndico que, assim, eu tenho alguns condomínios com os quais eu trabalho aqui, né? Então, o que acontece? Todo mundo que eu entrei para prestar uma consultoria sobre determinado ponto, né? E isso deve acontecer com você todos os dias, até porque você é excelente advogado nessa área, mas eles percebem a importância do conhecimento para melhor gerir o condomínio de uma forma mais segura para o condomínio e para si, como gestor, porque o síndico é um gestor. Exato, né? exato. Então, às vezes eu entro num condomínio para fazer uma consultoria, acabo saindo com um contrato. Então, quer dizer, é uma área muito interessante, é uma área que se deve prestar atenção, é uma área que tem crescido muito, né? Eu vejo as demandas de condomínio, antigamente era cobrança de condomínio atrasado. Hoje em dia você vê um leque variado de uma série de coisas. Outra coisa também interessante que um advogado consultor ou um advogado contratado, André, não sei se você concorda comigo, é sobre informar o síndico sobre o que cabe a ele se meter ou falar e o que é direito de vizinhança que não cabe a ele. Né? Porque o síndico ele não tem que tratar de direito de vizinhança. Direito de vizinhança é entre condômino e condômino, e eles que vão discutir na justiça. O síndico não tem poder nem dever de se imiscuir em determinadas situações. Nesse aí, na verdade, eu tenho uma visão um pouco diferente disso, porque o direito de vizinhança, o descumprimento dele é também descumprimento de dever condominial. Tanto que o artigo 1277 e o 1336, inciso 4, tem quase a mesma redação. A diferença é que no dever condominial se aumenta o respeito à destinação e também o respeito aos bons costumes, o que a gente não vê no direito de vizinhança. Mas o outro sim. Exatamente. Mas a questão da valoração da prova. Por quê? Às vezes, a prova, se ela só é produzida por uma pessoa, de forma unilateral, é uma declaração unilateral do vizinho, por que você vai se meter? Se você se mete, é prova de um contra o outro. Você vai tomar partido sem ter elementos para tomar partido. É a mesma coisa. Você tem que ser o juiz da causa. O juiz já é o síndico e o advogado do condomínio. Ele tem que avaliar. Tem elementos para ir adiante, tá? Mas essa linha que você adota, muitos advogados também adotam, de que, não, se é o problema, se só um condômino está sendo afetado, mesmo que ele tenha uma prova de que tem perturbação, mas se é só um perturbado, o condomínio não tem que se intrometer. Tem essa linha assim. Eu não concordo. Eu nem estou falando sobre essa questão, não. Por exemplo, um vazamento de um para o outro que não tem a ver com o condomínio. Entendeu? Isso daí não é uma questão que o condomínio tem que se imiscuir. Porque eu vejo, às vezes, o condomínio me procurando, porque foi colocado na justiça, né, como se diz, foi citado para responder a uma ação civil relacionada a um vazamento ocorrido em determinado apartamento, que, na verdade, nada tem a ver com a parte do encaramento do condomínio, mas sim de um outro apartamento que fez uma obra ou, de alguma maneira, causou o vazamento para lá. Só que aí o condomínio já contratou advogado, o condomínio já eventualmente pagou algum tipo de custo, pagou a perícia, pagou algum técnico para ir ao local e ninguém restitui esse valor. Então, eu acho interessante para que, desde o início, se traga esse assunto, para que o síndico conheça e o síndico possa passar para os condôminos aquilo que está delimitado na atuação do síndico e o que está delimitado na esfera particular deles ali. Eu acho que a intervenção do síndico ela está muito mais ligada para harmonizar determinados interesses em determinadas situações, óbvio, né, do que, de fato, fazer uma determinação, né? Enfim, tem algumas questões que eu acho que o síndico não deve se meter como aquele que decide, mas sim como aquele que busca harmonização.
A situação não é de fácil conclusão, por isso que tem que ter advogado analisando. Espinhosa, né, no mínimo. Porque o condomínio pode vir a responder se ele tem algum dever e ele não cumpre. Se o Código Civil fala que é dever do condomínio não prejudicar a segurança, saúde dos demais, isso significa que, se você não faz nada em relação à infiltração de um contra o outro, você pode vir a responder. Eu já acho assim que é uma coisa muito mais abstrata, né? Nesse caso, você pode vir a responder, mas vai responder o quê? Tem que ter uma prova. Eu acho que é muito, muito abstrato. Eu acho que, sim, se o síndico toma conhecimento que está havendo aquilo ali, faz um comunicado para todos os envolvidos sobre como isso deve ser resolvido, ou como o condomínio pode atuar, até mesmo para dizer que o condomínio não vai atuar, que é uma questão para eles resolverem, ou se eles quiserem buscar a intermediação do síndico para buscar uma conversa. Agora, o condomínio ajuizar uma ação para consertar, por exemplo, para consertar um vazamento de um apartamento para o outro, que não tem nada a ver com a tubulação do condomínio, não vejo. Nem vejo como havendo legitimidade ativa. Mas tem. Ele não para todas as reparações de danos, porque eu não posso pleitear direito alheio, mas naquilo que cabe ao condomínio, aí sim. Mas tudo isso tem que avaliar com cuidado, porque às vezes o condomínio pode só multar, caso a caso, só advertir, ou nem isso, porque nem elemento tem, não tem que fazer nada, mas tem que deixar isso claro também para a outra parte, até porque senão ela te coloca no polo passivo, que nem esse caso aí que você citou, e aí você já prepara o terreno para se defender. Em causa. Exatamente. Isso que é importante, é trazer essa informação. O advogado tem que trazer a informação para o síndico, e o síndico, por sua vez, tem que levar essa informação para os demais condôminos. Porque eu acho que, assim, viver todo mundo num condomínio é conviver. Conviver, a gente tem que ter regras. Só que para a gente não infringir as regras, a gente tem que conhecer as regras. E a quem cabe informar? O síndico. E o síndico recebe a informação de quem? Do advogado. Entendeu? Laila, então, eu acho que essa já vai parte da informação é bastante interessante. Rapaz, a gente fica falando muito, né, André? Vou citar só mais 2 casos para o pessoal pensar, que é o seguinte, que deve vir muita demanda nesse ano. Tempo de pandemia, muito condomínio sem a manutenção devida. Exatamente por conta dos cuidados, assim, medo, né, de Covid e tudo mais. Então, problemas disso que a gente está falando, de infiltração, de obras e tudo mais. Então, tudo isso que a gente falou. E um outro ponto, questão de discussão de contas. Por quê? Eu já tenho visto isso nessa maratona de assembleias dos últimos 2 meses, de quantas pessoas com dificuldades até de dinheiro também, brigando com o síndico por conta de contas. Então, é análise do jurídico em relação à licitude, regularidade de determinados atos de síndicos que vão ser julgados na prestação de contas. Teremos muito trabalho em 2021. Se já teve bastante em 2020, em 2021 muito. E quem atua nisso sabe que as ações de cobrança aumentaram muito, de execução, cobrança, aumentaram muito. Isso não deve ser diferente nos próximos anos, porque a crise econômica vai demorar mais tempo para a gente vencer do que a Covid. Covid tem vacina. Para a economia não tem vacina, não. Antes tivesse, né? A gente tomava injeção, resolvia os problemas. Mas esse não tem. Então, são questões que vão gerar muito trabalho na área de direito condominial, Laila. É isso aí. André, te agradeço demais a participação. Muito obrigada por ter tido o tempo, dedicado esse seu tempo para bater um papo aqui com a gente. Agradeço a todos que participaram com a gente da última live minha esse ano. Volto a dizer, vamos ter um recesso aqui na ESA Niterói em Movimento. Eu paro hoje, dia 8. Doutora Cíntia para dia 10, quinta-feira. Voltaremos. No dia 12 eu volto, terça-feira. Dia 14 volta doutora Cíntia, trazendo mais lives, com mais convidados, mais assuntos para a gente debater. Muito legal. André, foi um prazer enorme. É um prazer meu. Assim, pena que a gente não pode se alongar mais, né? Que a gente, Laila, você sabe, a gente ficaria aqui horas e horas, né? Porque tem muito assunto e também você é muito simpático também, falando tudo mais. Até divergindo, falando que eu estou errado, você fala com o máximo de educação. Mas eu não falo que você está errado. Aqui é um espaço para reflexão. Não tem certo, não tem errado. Eu acho interessante quando há contrapontos de ideias. Quando a gente consegue fazer um contraponto,
a gente gera reflexão e é isso que eu quero. Foi para isso que esse projeto foi criado. Está aí o Dr. Ralph, que foi um dos idealizadores do ESA Niterói em Movimento, e é para isso, a gente vai refletir, a gente vai pensar o direito sempre com base no fato concreto. O que aconteceu, como é que o direito trata isso? A ideia é essa. Senão, o que adianta a gente ficar aqui conversando se eu concordar com você em tudo, você concordar comigo? Não adianta nada, graça, né? Não tem nem graça. Não tem graça. Não tem graça, não. Eu gosto de fazer live bastante com o Benedito Patrão. Sabe quem é? É um professor de direito de família, sucessões. Sim. Ele é maravilhoso. Ele é meu vizinho aqui no escritório. E a gente bate uma papo, a gente tem uma visão diferente, né? Ele normalmente vai para um caminho, eu vou para outro, a gente bate um papo, aí o pessoal que participa, cada um vai para um lado, é muito legal. Legal. Eu gosto mesmo. Isso que é bom. Então, isso aí, pessoal, olha, excelente fim de ano para todos, excelente Natal, Ano Novo, que todos tenham muita saúde, né? Eu acho que o grande presente que a gente pode desejar para alguém agora nesse fim de ano é saúde, que a gente possa, no Natal, abraçar nossos familiares, nossos entes queridos, todos aqui junto, né? André, desejo para você também um excelente fim de ano, muita saúde para você, para sua família, viu? Que todo mundo ganhe na sua árvore de Natal, presente 2021. O nosso presente é o Ano Novo, que vem um ano novo, sem tanta dificuldade que a gente enfrentou esse 2020, tá? Fiquem todos seguros, agradeço a todos que deram atenção aqui para a live, agradeço ao AB Niterói, você, Laila, pela simpatia e inteligência de sempre. Muito obrigado e um abraço a todos. Um abraço virtual. Um abraço virtual para você também, André. Boa noite, pessoal. Fiquem todos com Deus. Até 2021, dia 10 de janeiro de 2021. Isso aí. Tchau, tchau.